Boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez na live. Hoje nós vamos comemorar o Dia Internacional da Mulher. Nós sabemos que o Dia Internacional da Mulher vai ser terça-feira, mas como a nossa live é toda sexta-feira, nós vamos antecipar a comemoração. Então você que está aqui nos assistindo, nós vamos dar um tempinho, você começa a compartilhar. Coloca na sua rede social, manda para sua amiga, para sua mãe. Nós vamos hoje entrevistar grandes mulheres. O testemunho, o que elas vão falar aqui vai servir muito realmente para você. Talvez você vai até identificar com a história da vida delas. Então nós escolhemos 4 mulheres guerreiras, mulheres de oração, mulheres que fizeram a diferença na vida delas, na vida da família dela. Então fosse você, eu não saía daí, tá bom? Então dá um tempinho, você compartilha essa live para nós alcançar um máximo de mulher. E só lembrando que a nossa rede, que seria sábado agora, dia 6, ela foi cancelada pelo motivo do decreto, que a nossa prefeita, né, falou do decreto na segunda-feira, então nós cancelamos. Mas vocês fiquem atentos que nós vamos marcar uma nova data e onde nós vamos realizar realmente a nossa rede presencial, né? Que eu sei que todo mundo está ansioso para estar aqui na rede, as mulheradas, né? E nós não vamos cancelar, só agora no momento. Amém? Então, queria dar as boas-vindas para você que está entrando agora. Hoje nós estamos aqui com a Andréia, a Solange, pastor Eunice e a Dalvina. Então, como vocês sabem que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, nada melhor do que nessa live nós entrevistar grandes mulheres, né? Então, nessa noite nós queremos entrevistar primeiramente a pastora Eunice. Então, a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela, né, pastora? É lógico que vocês já conhecem ela, eu já entrevistei ela, mas nós temos umas perguntinhas, porque a gente sabe que ela foi uma mulher guerreira, uma mulher muito assim de oração, uma mulher que criou seus filhos, né, pastora? A senhora criou seus filhos, 5 filhos sozinho. Nós queríamos perguntar para a senhora, pastora, qual foi a maior dificuldade que a senhora teve em criar seus 5 filhos sozinho? A maior dificuldade, boa noite primeiro, né, para todas as mulheres, né? Muita alegria estar aqui com vocês. A maior dificuldade, queridos, foi recursos, né? Financeiro. Foi muito difícil, porque quando falta dinheiro, aí fica complicado. Mas, mesmo assim, eu consegui vencer, né? Graças a Deus. Foi muita luta mesmo. E hoje, pensando, eu fico imaginando como conseguir vencer. Tantas barreiras, tantas dificuldades, tantas lutas. Se bem que eu tinha minha mãe que me ajudava também, né? Mas a dificuldade financeira foi muito grande. Mas já passou, graças a Deus, consegui vencer essa etapa. Amém, né? Com dificuldade, né, pastora? Mas a senhora venceu. Pastora, e nesse tempo a senhora trabalhava fora, com os meninos ainda pequenos? Eu comecei a trabalhar, quando meu marido foi embora, eu comecei a trabalhar fora. Eu trabalhava no postão. Então, eu trabalhava, cuidava de casa, né? Cuidava do serviço e cuidava também do ministério também que Deus tinha me dado. E eu passava mais tempo fora, porque naquele tempo eu trabalhava o tempo integral. Era 8 horas, logo no começo, quando eu entrei no postão. Então, foi muita luta também, porque eu tinha que dividir o tempo, né? Mas eu consegui vencer também. Inclusive, os meninos lembram até hoje que eu levava algum deles para me ajudar. Porque no começo, quando eu entrei no postão, eu trabalhava como servente. E aí era muito serviço, às vezes eu nem dava conta. Aí eu levava eles também para me ajudar. E eles iam para lá, me ajudavam também. Então a gente trabalhava, né, o Cláudio ia muito, o Beto ia muito para me ajudar. Mas a gente trabalhava, mas trabalhava tranquilo também, né? Apesar do corre-corre. Mas era mais nova, né? Tudo é mais fácil, né? Quando você é jovem, tudo você supera, né? O duro é quando chega a idade, né? Verdade.
E pastor, então a senhora era servente, mas depois a senhora subiu de cargo. Aí depois eu fiz o curso de enfermagem, né? Uma amiga minha falou para mim para estudar um tempo. Aí eu fiz curso de enfermagem, fiz no Senac, passei para enfermagem. Aí melhorou meu padrão também, graças a Deus. Tudo assim adquirido com esforço, né, querido? Tudo adquirido com tempo, porque você não pode parar no que você está. Você tem que procurar progredir, prosperar, porque lá no futuro vai fazer a diferença. Foi o que aconteceu. Então, mesmo correndo, mesmo com tempo curto, eu ainda consegui estudar, ainda consegui fazer 1 ano e meio de enfermagem, e eu não parei. Às vezes eu queria parar, minha mãe falava, não, você não para, porque o seu futuro tá lá, vai ser muito melhor, você vai terminar o seu curso. E eu terminei meu curso, graças a Deus, e graças a Deus consegui ter vitória. Amém. Pastor, a gente sabe que tem muitas mulheres nos assistindo que talvez está passando pela mesma dificuldade que a senhora passou. Talvez está sozinha, com os filhos pequenos, aí fica com medo de sair para trabalhar, tem medo de estudar. Qual o conselho que a senhora deixaria para essas mulheres, né, da experiência da senhora? Qual o conselho que a senhora deixaria para elas nessa noite? Cuidar dos filhos sozinho não é fácil, é uma luta. Eu tenho 5 filhos, então era muito difícil. E eu tinha assim, eu dividia muito meu tempo, como eu acabei de falar, né? Mas a gente não pode perder a direção, entendeu? Não pode perder e olhar para a situação. A gente tem que olhar lá na frente. Uma coisa que eu sempre falava para os meus filhos, né? Quando era menor, eu falava, olha, ninguém vai ficar com trauma, ninguém vai ficar reclamando, a gente vai vencer, nós vamos unir. Outra coisa que foi muito importante, que foi a unidade, né? Nós nos unimos, né? Eu e os meus filhos, para alcançar aquilo que nós queríamos, né? E nós conseguimos, né? Não foi fácil, não foi nada fácil. Foram anos e anos e anos. Mas quando você é jovem, querido, é muito mais fácil, porque você é jovem, você tem saúde, você consegue superar muita coisa. Mas você tem que ter determinação. Uma coisa que eu sempre tive na minha vida é determinação. Se você quer alcançar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, você tem que ser determinada. Até alcançar aonde você quer. Você não pode parar. As dificuldades, muitas dificuldades. Muitas, mas o que eu posso falar? Concluindo, hoje, valeu a pena, porque hoje todo mundo tem essa mesma meta, né? Eu consegui alcançar até onde eu queria, né? Graças a Deus, no ministério, sempre trabalhei no ministério, par a par, nunca abri mão do ministério, né? E hoje, eu estou colhendo aquilo que eu semeei há muito tempo, muitos anos atrás. E hoje, o que Deus tem me dado, o melhor. Então, hoje eu posso falar com muita alegria que Deus derramou muitas bênçãos na minha vida, mas bênçãos incontáveis. Os meninos cresceram, se formaram, né? Graças a Deus, são homens de bem. Graças a Deus, seguir aquela meta que eu passei para eles, né? Até hoje, quando eles querem alguma coisa, eles correm atrás e conseguem. E outro dia, eu comentando com um dos filhos, eu falei, não, olha, só Deus mesmo para fazer isso, porque vocês não tiveram pai, né? Não tiveram assim, eu sempre trabalhei demais. E como que vocês conseguiram vencer? É Deus, né? É Deus. Então, quando você, em primeiro lugar, você prioriza Deus e você determina o que você quer, você chega, sem sombra de dúvida, onde você quer. Não há limite quando nós temos, primeiramente, Deus e determinar mulheres sozinhas. Eu quero passar uma palavra para você, nunca desista. Você que está criando seus filhos sozinha, não fica olhando o passado, não fica olhando o que está acontecendo, você segue em frente. E você vai ver que lá na frente, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Amém, né? Que testemunho lindo, né? Então, você que está nos assistindo, você viu o conselho da pastora Eunice, né? Talvez você está sozinha, com seus filhos, você acha que não vai conseguir. Mas como o segredo principal dela é colocar Deus na frente. E ela conseguiu muitas coisas, formou os vários filhos. Hoje ela está numa situação, né, pastora? Uma situação estável, está aposentada. Então, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, o segredo é não desanimar. Coloque sua vida diante do Senhor e vamos trabalhar e correr atrás que tudo dá certo. Amém? Os anos passaram, querido.
E hoje eu estou com 78 anos, né? Mas o meu coração continua fervendo pelo ministério. E eu amo trabalhar nesse ministério. Eu só estou parada porque os anos passaram, chegaram e eu tenho que parar, né? Tem que deixar lugar para outros que estão chegando. Mas vale a pena, mulher, você trabalhar, você lutar, você correr atrás do que você quer, em toda a área da sua vida. Você persevera e você vai ver o que você vai colher lá na frente. Amém, né? Glória a Deus. Agora nós vamos falar com a irmã Dalvina, né? A irmã Dalvina também, 2 filhos, trabalhava fora, tinha o seu ministério na igreja, mas mesmo assim, com toda a dificuldade, né? Ela teve realmente os seus momentos, né? De lutas, de sonhos, né? Irmã Dalvina, eu queria perguntar para a irmã, qual foi o momento que a senhora decidiu ir para uma faculdade? Olha, eu acho que quando você já trabalha na área, né? Como eu já trabalhava com criança na CEMEI, eu acho que a situação ali já te leva você a fazer algo a mais, para você crescer, né? E eu me lembro muito bem na época, porque quando eu comecei mesmo a estudar, foi 2003. Hoje não existe mais esse curso, que é o curso do normal, né? Que a gente fazia. E eu fiz 4 anos. Acho que quando terminou aquele lá, aí parou. Aí eu me lembro que eu parei mais um pouquinho, uns 2 anos, mas aí veio outras chances, mesmo dentro do trabalho, para a gente poder estudar, né? E eu não perdi essas oportunidades. Aí eu recomecei de novo para fazer a pedagogia, porque aí eles falavam que só o magistério não ia ter tanto valor quanto se não fizesse pedagogia, né? E aí foi aí que eu me embrenhei mesmo de acordo e graças a Deus venci, terminei. Já estava o quê? Quando eu terminei os meus estudos, eu já estava assim com quase 60 anos, né? Que eu terminei tudo. Aí fiz uma pós e graças a Deus estou aqui, com a graça de Deus, né? Também, e com a perseverança, que a gente tem que ser perseverante naquilo que a gente faz, para chegar até o final. Não foi muito fácil, não, porque se chegava era um corre-corre, mas eu falei, vou até o fim. E olha só, né? Que exemplo. Quase 60 anos acabando uma faculdade. Isso. Que bênção. Irmã Dalvina, e quais eram os maiores medos quando a irmã, né, com uma idade, foi para a faculdade? Qual eram os medos? Teve medo ou não? Medos? Ai, na verdade, eu não tinha, assim, medos, não. Sabe? Era uma coisa assim, que você decide e vai, né? Nem dificuldade na questão assim, de voltar, né? Fala assim, por causa da idade, de voltar, recomeçar. Geralmente, por causa da idade, a mente da gente já não é mais igual às menininhas que estão ingressando aí na faculdade, né? Então, às vezes, dá um pouquinho de dificuldade, sim. Mas, geralmente, as pessoas que estavam ali, que a gente estava estudando tudo junto, eram todas bem adultas, cada um já sabia o que queria. E não tive, assim, grandes dificuldades, né? Muito medo, não, porque a gente estava sempre agrupando uma com a outra e assim a gente ia, né? Não tinha muito medo, sim, não. O negócio era ir em frente. A única coisa que eu pensava era isso. Falei, não, né? Ir em frente. Amém. A irmã Dalvina, além dela, né, já começar numa idade, ela trabalhava fora, né, ela tinha um ministério na igreja, né, irmã? E uma coisa que a filha dela me falou, que ela não faltava um dia da faculdade. Não. Né, irmã? Ela não faltava. Eu era daquelas que às vezes você chegava lá na sala de aula e tinha meia dúzia, que às vezes muitos falavam assim, amanhã não vem, outra, eu não venho. Falei, mas e se der alguma matéria importante, né? Aí lá estava eu. Às vezes a gente até chegava lá e era dispensada por causa de poucos alunos. Mas mesmo assim eu ia, eu não faltava. Amém. Irmã Dalvina, qual o conselho que a senhora deixa para as mulheres hoje?
Porque muita jovem, elas falam, né? Ah, já tenho um filho, eu trabalho fora, eu trabalho na igreja e não tenho tempo para estudar. Mas a senhora fazia todas essas coisas. Tinha filho, trabalhava fora, trabalhava na igreja. Eu lembro que na época a senhora ajudava a pastora Eunice na Rede Mulher. Na Rede. Né? Na Rede Mulher. E depois... quando eu comecei, assim, era uma época que a gente tinha muita consolidação para fazer. Visita, né? Fazer aquelas consolidações que a gente fazia. E como eu não tinha tempo de fazer à noite ou de outra hora, eu fazia geralmente na hora do meu almoço. Fiz muitas consolidações assim. Eu ia na hora do meu almoço, uma vez por semana, para quando chegava, que aí de tarde já não dava mais tempo, né? E eu acho que tudo depende, você ter determinação mesmo. Você tem que ser perseverante, determinado. E eu acho que os filhos, né? Aí no meu caso, eles já estavam mocinhos, já sabiam, né? Mas mesmo assim não implicava de eu chegar em casa, deixar a janta pronta, fazia tudo isso, deixava, né? Então eu acho que isso não impede, não. Tem muitos que falam, porque eu não posso, né? Porque por causa disso, daquilo, por causa os filhos, né? A não ser quando é nenenzinho, não tem com quem ficar. Mas geralmente não impede, não. Quando você quer uma coisa, você tem que ter o foco naquilo, ser determinada, perseverar e ir em frente que você consegue. Qual o conselho que a senhora deixa para as mulheres que estão nos assistindo essa noite? Olha, não desanime jamais, mulheres, né? A primeira coisa que a gente tem que ter é a nossa fé, né? Perseverar. E quando você está perseverando em Deus, coloca aí na frente que tudo você vai conseguir, se você quiser. Porque muitas das vezes depende da gente, não depende do outro, né? Então nós temos que ser isso, determinada e não desanimar jamais. Seguir sempre em frente. Amém, né? Como que a gente pode se espelhar, né? Quanta idade, ainda trabalhava fora, foi fazer uma faculdade, trabalhava na igreja e ainda fazia visita, né? Nós temos a consolidação, que é uma visita onde você vai ensinar a Bíblia, né? Para outra pessoa. E ela tirava o horário de almoço para fazer isso, né? Então você que é jovem, talvez você põe tantas desculpas, né? Ah, é meu filho, é meu trabalho, eu estou cansada. Mas ela também fazia as mesmas coisas que você faz. Então fica uma dica para você, né, mulher? Talvez se você tem um sonho, coloque em prática. Perseverança, fé, né? Tudo é possível aquele que crê, né, irmã Dalvina? Tudo é possível aquele que crê, é verdade. Amém. Então agora nós vamos falar com a Solange, né? A Solange também, né? Uma mulher de oração, casada, com 2 filhos, tinha um ministério, né? Fora, tinha um ministério na igreja, trabalhava fora. Mas Solange, qual era a sua profissão, né? Além de casada, cuidar de filhos, trabalhar, qual era a sua profissão quando você começou a trabalhar? Você tinha uns meninos pequenos e foi trabalhar. Primeiramente, boa noite, a graça e a paz para todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Quando eu comecei, eu era servente, trabalhava de servente na faculdade. Eu tinha só um dos... Aliás, eu não tinha nenhum dos filhos, né? Aí eles nasceram, um nasceu. Um dia, limpando um jardim e vendo algumas coisas, umas situações de injustiça, Deus colocou no meu coração. Naquele dia, Ele colocou no meu coração, você vai fazer direito. Na hora, eu já retruquei. Falei, como assim eu fazer direito? Quem sou eu, né? Não tenho a menor condição. Não me via junto com aquelas pessoas. E Deus colocou no meu coração, você vai fazer para que você seja um instrumento de justiça, porque eu preciso usar pessoas que realmente saibam. E isso Deus falando comigo e eu varrendo o jardim. E eu preciso de pessoas para que eu possa usar. E naquele momento eu fiquei ainda assim em dúvida, não comecei a faculdade de Direito, tentei outra, não gostei, mas no momento certo eles me chamaram, né, numa segunda chamada para fazer o Direito. E foi quando eu comecei, né, fiz o curso de Direito, eu tinha um menino pequeno já nessa época quando eu comecei. Um dia a gente estava em casa,
numa festa de final de ano, eu estava conversando, né, com a pastora Rosângela, eu falei assim, o ano que vem eu vou fazer faculdade e vou ter mais um filho, né? Eu já estava fazendo, ela falou assim, nossa, eu falei, vou. Eu lembro direitinho o olhar dela, tipo, como assim? Porque eu cuidava da casa, tinha meu marido, já tinha meu filho para cuidar. Ela falou assim, nossa, eu falei, eu vou, Deus colocou no meu coração, e realmente, tudo que Deus foi colocando no meu coração, no que eu acreditei, no que eu realmente trouxe à existência, aconteceu. Aconteceu exatamente da forma como Deus colocou no meu coração, o filho, né, uma experiência até de testemunho. Quando eu estava grávida de 2 ou 3 meses, eu acordei no meio da madrugada, Deus me deu o nome do meu filho, né, do primeiro Deus já havia me dito que seria um menino, né, porque eu tinha perdido uma menina. Todo esse processo, quando eu comecei a trabalhar na faculdade, eu tinha perdido uma menina. Foi quando eu conheci Jesus, quando eu conheci o apóstolo e a apóstola, né, que eles falaram comigo. E essa menina, quando eu perdi, eu fiquei muito revoltada com Deus mesmo, porque assim, tudo que foi me dito, não aconteceu da forma como eu queria que acontecesse. Mas Deus tinha tantos planos para a minha vida que eu não conseguia nem de longe imaginar. Né? Realmente não era para ser daquela forma. Deus a recolheu porque ela sofreria muito, e Deus mudou e transformou a minha vida. Graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus por todos os planos que Ele tinha, realizou, e eu creio que ainda tem para a minha vida. Amém, né, Solange? A história da Solange é grande, né, Solange? Realmente Deus mudou a vida dela. Solange, qual foi assim que você viu a oportunidade mesmo de você agarrar, né, esses sonhos, né, que você tinha um sonho, né, de fazer direito? Qual foi mais a oportunidade? Falou, não, agora é a hora e eu tô indo. Bom, foi realmente nesse momento, né, no momento onde eu vi que eu podia fazer diferença, né? Eu não tinha tanto conhecimento de Deus nessa época, eu não sabia como Deus trabalhava, mas eu acreditava muito, eu tinha muita fé na palavra de Deus, eu lia muito a Bíblia, não tinha nenhum ministério, nenhum cargo na igreja, mas eu acreditava muito na palavra de Deus. E como eu vi, assim, quantas pessoas, quantos homens e mulheres Deus usou, né, na palavra para fazer a diferença entre as pessoas, eu acreditei e corri atrás de tudo que Deus havia me prometido. E aí foi quando eu realmente comecei a fazer direito para fazer justiça. Hoje eu não vejo mais dessa forma, porque não é nem por conta do direito que Deus me usa. Ele me usa por outros motivos, de outras formas, mas o fato de eu estar ali exercendo a minha profissão abre algumas portas, me coloca em contato com pessoas que precisam, e louvo e agradeço a Deus por poder ser usada por Ele nessa profissão. Amém. Então, Solange, quando você começou, você falou que era servente, né? E hoje, como está? Depois que fez, qual profissão que você está exercendo? Mostra para as mulheres, conta para nós como que foi o processo. Então, lá na faculdade, né? Então eu comecei como servente. Quando eu engravidei desse meu primeiro filho, Nicolas, eu tive muitos problemas, né? Eu quase perdi ele, tive uma gestação difícil, mudei de departamento, comecei a trabalhar na biblioteca. Isso eu já estudando. Da biblioteca eu passei para o departamento de recursos humanos da instituição, e nisso eu já estava formada. E tiveram alguns concursos internos, e eu não quis prestar. Porque assim, não porque eu queria o cargo de advogada da instituição, mas Deus não colocava no meu coração esse desejo. O salário era bom, eu lembro que eu conversava com meu marido, ele, mas por que você não vai? Eu falei, porque eu não sinto esse desejo. E logo, assim, muito rápido, surgiu a oportunidade de eu prestar esse concurso interno para advogado, e hoje eu sou advogada da faculdade. Algo assim, que eu jamais, em nenhum momento, nem mais longe dos meus sonhos, eu imaginava. Eu imaginava que eu ia abrir uma portinha, ia atender, mas Deus me preparou, sabe, me preparou mesmo, me colocou em vários setores lá, conheço praticamente todos os setores da instituição, me preparou para estar nesse cargo. Hoje eu estou, né, advogada da FEB, eu não digo sou, porque hoje a gente está, amanhã a gente não sabe, né, quais os planos de Deus para a nossa vida. Hoje eu estou advogada da faculdade. Algo assim, que eu jamais tinha imaginado, mas Deus já tinha preparado para mim. Amém, né?
Solange, qual a dica que você deixa para aquela mulher? Porque muitas vezes a gente tem sonho, como você falou, eu não me via naquele lugar. Né? A palavra mesmo fala que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Né? Talvez a gente sonhe de ser uma coisinha pequena, mas Deus tem coisas muito grandes para nós. Que conselho que você deixa? Assim como você passou de uma servente na faculdade para passar advogada da faculdade, que exemplo você deixa? Qual a dica? Qual o segredo que você possa passar para essa mulher que está assistindo? Talvez elas achem que não tem jeito, né? Ah, não é para mim. Mas a gente sabe que Deus tem muito mais, né? Sim, Deus é maravilhoso, os planos dele são perfeitos. Ainda que nós não consigamos ver, ele tem planos maravilhosos para nós. Mulheres, não desistam, né? Sempre busquem, em primeiro lugar, busca saber qual é a vontade de Deus, porque muitas vezes a gente fica lutando muito por um sonho ou por um lugar que não é nosso, né? Procura saber, né? Oração, porque Deus fala com a gente, Ele fala com a gente em sonhos, Ele usa pessoas para falar com a gente, Ele usa situações para mostrar que caminho que nós devemos seguir. Então, em primeiro lugar, busca a vontade de Deus para a sua vida. Assim como eu tenho buscado sempre para mim. Busca a vontade de Deus e ouve o que Ele tem para você. E não desacredita, né? Nunca desacredite daquilo que Ele tem preparado para você. Porque os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. E é por isso que muitas vezes a gente para no caminho, no meio do caminho, porque a gente acha que não pode, mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Deus nos dá a capacidade, Ele nos capacita para nos usar em todos os lugares onde nós estamos. Onde nós estivermos, Ele vai nos usar, desde que nós realmente estivermos preparadas para fazer aquilo que Ele quer. Mas, acima de tudo, a gente precisa conhecer, né, a palavra de Deus, porque sem conhecer a palavra de Deus, nós não vamos ser usadas, porque nós não vamos estar cheias. Como que nós vamos derramar do amor de Deus, ou até mesmo falar da vontade de Deus, se nós não a conhecemos, né? Busca a vontade de Deus em oração e persevera. Perseverança acima das dificuldades, porque ainda que muitas dificuldades surjam, ainda que muitas tempestades surjam, o Senhor está conosco, Ele está do nosso lado. Então, assim, a certeza de que nós vamos vencer, ela tem que permanecer ao nosso lado o tempo todo. Amém, glória a Deus, né? Agora nós vamos falar com a Andréia, né? A Andréia também, né? Mãe de 2 filhos, empresária, né? Mulher que não é aquela empresária que só fica só mandando não, viu, gente? Ela é empresária que põe a mão, que vai atrás, que faz, né? E mãe de filhos, vem para a igreja, né? Trabalha lá o dia inteiro. Então, Andréia, hoje nós queremos saber qual foi o seu sonho inicial. O seu sonho inicial foi o restaurante? A paz a todas, né? Pastora, na verdade, cozinhar é minha paixão, né? Eu amo cozinhar e, que nem a irmã falou aqui, parece que quando você está naquilo que você gosta de fazer, é um dom que flui naturalmente, né? E isso é muito gostoso. Não é fácil, né? Eu tenho dificuldades diariamente, mas eu agradeço a Deus todos os dias, independente do problema, independente da dificuldade, é o que eu gosto de fazer, né? E estar numa cozinha não é fácil, é um calor, você tem que acertar sempre. Eu sempre falo para as moças que trabalham comigo, não tem como você salgar o arroz e achar que dá certo, não dá, né? Então é uma receita diária que você tem que acertar todo dia, mas é com amor, né? Teve um dia que eu tinha uma funcionária e eu fiz alguma coisa, assim, algum prato, né? E eu falei, eu mesma experimentei e falei, nossa, como eu sou abençoada, né? Papai, olha, essa bênção, essa herança que eu recebi do meu pai é maravilhosa. Ela olhou para mim e falou assim, seu pai é cozinheiro? E eu disse para ela, é o papai do céu, né? Então, para mim, é um prazer fazer o que eu faço. Glória a Deus. E como você, André, sendo uma empresária, né? Como você falou, está lá na cozinha, está cozinhando, né? Ela é dona do Tempero Barretos. Tempero Barretos, que mudou de novo, então. Né? Tempero Barretos, né?
Então, como você administra ser empresária, né, que está ali trabalhando também, não só manda, mas trabalha, e ser mãe? 2 adolescentes agora. É a fase mais difícil, né? Hoje a gente erra, aí amanhã procura acertar, né? Porque tudo é um aprendizado. Mas, mais uma vez, vou ressaltar o que a irmã disse aqui. Orar, buscar a direção de Deus, né? Porque não só ser mãe, não só ser empresária, também trabalho com meu marido, né? As mulheres sabem que isso não é uma coisa fácil. Então, não tem aquele distanciamento que eu vou para um trabalho e ele vai para outro. E agora os meus filhos estão ajudando nós também diariamente no restaurante. Por causa da pandemia, né, redução de funcionário. E eles estão na idade de ajudar, né? Eu acredito que é uma coisa que a gente faz bem para eles, né? Então, é buscando mesmo. Eu tenho a mania de falar, Espírito Santo, eu não quero ouvir meu pensamento, eu não quero ouvir o pensamento de ninguém, eu quero ouvir só o que o Senhor tem para me dizer que eu devo fazer nesse momento, né? Então eu busco sempre essa direção, pedir para o Espírito Santo estar me guiando. Eu falo, Espírito Santo, eu não quero ouvir meu pensamento, porque muitas vezes a gente fica irada com o filho, né? Fica irada com a situação, mas o Espírito Santo, ele é bondoso, ele é gracioso, né? Cheio de amor, né? Esses dias atrás até ele ministrou no meu coração, estava brava, e ele disse, filha, eu tenho tanta misericórdia por você, pela tua vida, tanto amor, tenha pela essa pessoa também, né? E eu falei, nossa, é verdade. Então o segredo para ser uma boa mãe, para ser uma boa esposa, uma boa empresária ou uma mulher, é buscar a direção do Espírito Santo, porque somos todas falhas, mas o Espírito Santo, ele é perfeito e acolhedor, né? Sempre nos dando segunda chance. Amém, né? Andréia, e qual o conselho que você deixa para as mulheres de hoje? Talvez que ela seja empresária, ou talvez que ela está querendo ser. Qual a dica que você dá? Que você já está no ramo já um bom tempo. O que você pode deixar para as mulheres hoje que estão nos ouvindo? Perseverança, muita perseverança, né? Nada é fácil. A palavra de Deus diz que abrir para você uma grande porta, mas que você terá grandes problemas, grandes dificuldades, né? Na maioria das vezes eu vejo pessoas às vezes falar, ai, Deus abriu essa porta de emprego, e de repente a pessoa está lá naquele emprego e começa a reclamar, a falar mal, a questionar tudo, e os grandes inimigos, e os grandes problemas, né? Então não pode desistir, e no mesmo tempo que aquilo era bênção, passa a ser maldição na minha vida. Então a gente tem que ter um foco e perseverar. Nada é fácil. Nada é fácil de lidar. Mas se é o que você gosta, se é o que você ama, e se você faz bem feito, né? Tem tudo isso. Tem gente que é ruim naquilo que faz e fica teimando. Ela se cansa, ela perde tempo, ela não tem prazer naquilo e ela não tem vitória naquilo também. Então, primeiro você tem que saber, eu sou boa, que nem eu sempre digo, né? Eu sou ótima cozinheira. E através disso eu não desisto, porque eu sou ótima, eu sei que Deus me abençoou com isso, eu sou abençoada, tenho as mãos boas para temperar, eu sei que eu estou naquilo que Deus quer. Por mais que venha a dificuldade, por mais que venham os problemas, e são muito, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, eu tenho plena convicção que eu estou fazendo aquilo que Deus me preparou para fazer. Então, nisso eu sou inabalável, eu fico firme, né? Eu lembro, teve uma mocinha que trabalhou uma vez para mim, e ela disse assim para mim, Andréia, nossa, sua vida é tão boa, né? Você não tem nenhum problema. Eu falei, você acha? Né? Então, não é por isso, mas é porque eu sei o que eu quero fazer e eu tenho foco. E as portas que o Senhor me abençoou, abriu para mim, eu sempre falo isso. As portas que Deus abriu só serão fechadas se Ele quiser, né? Não por mim, não pelo concorrente, não pelo governo, por nada. É só se Deus falar, né? É o fim, filha. E aí eu sei, a pastora Lu uma vez me disse, né?
você não vai sair disso envergonhada, mas você vai sair de cabeça erguida, porque foi Deus que abriu e determinou o tempo teu nisso. Amém, glória a Deus. Então essa noite você pode conhecer um pouco dessas mulheres, né? Como nós estamos representando o Dia Internacional da Mulher, você viu história maravilhosa de superação, de não desistir, né? De perseverar. Então você que está aqui nos assistindo essa noite, talvez você tenha um sonho, como muitas aqui teve um sonho, mas que nós estamos falando para você hoje, não desista. Coloca sua vida diante do Senhor, coloca os projetos seus diante do Senhor e pergunta realmente para o Senhor: o que queres que eu te faça? Né? O que queres que eu faça? Talvez a gente quer fazer as coisas que a gente quer, mas Deus quer te mostrar outras coisas. Como a Andréia falou, talvez você fica batendo, né, num lugar que você não prospera. Por quê? Talvez não é o lugar que Deus te colocou. Mas quando é um lugar que Deus te coloca, que você faz com amor, tudo flui. Como a Andréia mesmo falou, né? Ela está ali, ela faz com amor. E quando a gente faz com amor, tudo flui. Solange também, quando ela ali, Deus falou que ia colocar ela ali para fazer a diferença, talvez ela na hora não sentiu capaz, mas Deus mostrou para ela na onde Ele queria colocar ela, e colocou, chegou no lugar alto. Então talvez você ache que você não é capaz, que você não consegue, que você não é ninguém, mas eu nessa noite estou querendo dizer para você que você tem talento, que você pode todas as coisas naqueles que te fortalecem, que você pode. Deus derramou talento para cada um de nós, basta você saber qual é o talento que Deus te deu e colocar isso em prática, fazer realmente com excelência, perguntar para Deus em oração. Aqui nós temos grandes exemplos de superação, como a pastora Eunice, superou sozinha, com 5 filhos, honrou, né? Deus honrou ela de uma tal maneira, ela é mãe do nosso apóstolo, se você não conhece. Então tem filhos abençoados, a irmã Dalvina também, com toda a idade, ela se superou, foi para uma faculdade, fez 4 anos, fez pós. Olha, meninas, talvez quantas meninas, né, não chega nem fazer pós, né, irmã? E a irmã ali com muita fé. Então, hoje, nós vemos mulheres guerreiras, mulheres de oração, mulheres tementes a Deus, principalmente. Todas aqui são tementes a Deus. E tem muitas mulheres. Se nós formos trazer aqui, nós ia ficar a noite inteira falando. Tem muitas mulheres na igreja com muitos talentos. Mas nós, como nosso tempo, né, nós escolhemos apenas 4. Né, era 5. A quinta não pôde vir. Escolhemos apenas 5, mas aqui estão 4. Realmente para você ver o que Deus faz na nossa vida. Quando nós deixamos Deus no controle. Quando Deus está no controle da nossa vida, Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, eu queria que eu vou deixar uma palavra para você lá no Provérbios 31. Queria que você pegasse hoje, lesse Provérbios 31. Você vai ver que aquela mulher de Provérbios era igual a nós. Assim como superou, né? Como a Solange superou, a Andréia superou, o pastor Eunice superou, Dalvina superou, aquela mulher de Provérbios 31 também ela superou. Ela cuidava da casa, ela cuidava do marido, ela costurava, ela era empresária e ela tinha tempo para cuidar de filhos. E os filhos falavam que ela era feliz, né? Quando ela acordava, os filhos falavam que minha mãe é feliz. Então nós podemos pegar exemplo, não só dessas mulheres que você está vendo aqui hoje, mas da mulher de Provérbios 31. Que nessa noite Deus possa ministrar no teu coração, que você pode. Talvez você está desanimada, talvez você acha que você não é ninguém, mas você é realmente menina dos olhos do Senhor. Você pode fazer a diferença, basta você crer, basta você se levantar de onde você está e tomar um posicionamento e falar: Deus, o que queres que eu te faça? Talvez é um ministério que você está aí, né, arrastando, e Deus está falando: eu quero te usar, e você tem medo, é insegura, acha que Deus não vai te usar. Obedeça realmente aquilo que Deus está falando, obedeça a voz do Senhor. Ele te chama nessa noite, mulher. Faça a diferença na tua família, no teu trabalho, na sua geração, amém? Faça como essas mulheres. E como nós estamos, né, representando dia 8 de março, nós queremos presentear essas grandes mulheres aqui com uma pequena lembrancinha, né? Uma pequena lembrancinha para quando elas saborear, ela vai lembrar, né, da doçura. A gente não pode abraçar, né, que nós estamos no momento de pandemia,
Mas aqui fica para vocês, viu? Uma pequena lembrança do nosso amor, do nosso carinho. E falar para vocês, né? Que vocês realmente estão no caminho certo. Que através do testemunho de vocês, da vida de vocês, nós podemos pegar grandes exemplos e ser mulheres diferentes. Mulheres ousadas, mulheres de oração, mulheres que podem fazer a diferença. Mas que Deus abençoe a vida de vocês por ter aceitado o nosso convite, né? Eu sei que não é fácil sair da casa, vir para cá, mas eu queria louvar a Deus pela vida de vocês, tá? Que Deus abençoe e continua mesmo, continua nesse caminho, que realmente vocês têm feito a diferença. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos apenas agradecer ao Senhor por este momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento. Deus, nós estamos aqui, Senhor, comemorando o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Deus, nós queremos agradecer por essas grandes mulheres, não só essa, mas tantas mulheres que tem aqui na igreja, que são mulheres de oração, mulheres guerreiras, mulheres que fazem a diferença. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor possa abençoar todas aquelas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Pai, que o Senhor derrama graça, derrama unção, derrama fortalecimento, conhecimento, Pai. E principalmente, Pai, a vida do Senhor, o temor do Senhor. Porque quando nós temos temor do Senhor, nós teremos melhor mãe, melhor esposa, melhor serva, melhor filha. Pai, em nome de Jesus, que nós precisamos realmente, Pai, da Tua graça, da Tua unção, Pai. Que o Senhor venha nessa noite, Pai. Derrama, Pai. Derrama sobre as nossas vidas, Pai. A Tua unção, o Teu fortalecimento, Pai. Que a cada dia nós possamos estar, Pai, fazendo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E fazendo realmente com excelência, com amor, com zelo. E nós queremos só cada dia ser melhor, Pai. Fazer aquilo com excelência para o Senhor. Por isso nos capacita, Senhor. Pai, que nós possamos ter sensibilidade para ouvir a Tua voz. Porque nós queremos ser obedientes ao Senhor. Sabemos que nós não somos perfeitas, Pai. Sabemos que temos muitos defeitos. Mas que nós possamos buscar, Pai, a Tua presença, a Tua graça, a Tua unção. E cada dia nós possamos buscar a nossa perfeição em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por cada mulher, Pai. Por cada mulher que está ouvindo, Pai. Cada mulher da nossa família, cada mulher da nossa igreja, cada mulher do nosso trabalho. Que o Senhor derrama graça, Pai. A graça do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulherada? Nós ficamos aqui, que Deus abençoe vocês e até sexta-feira com a nossa live, nós vamos entrevistar outras mulheres. Que Deus abençoe, beijo no coração. Tchau, tchau.